Ellen G. White foi uma das figuras mais influentes do movimento adventista do sétimo dia e, sem dúvida, uma das personalidades religiosas mais controversas do século XIX e início do século XX. Nascida em 1827, ela desempenhou um papel crucial na formação teológica, doutrinária e organizacional da Igreja Adventista. Sua influência não se limita apenas ao campo religioso, mas também se estende à educação, saúde e até à literatura. Ellen White é muitas vezes reconhecida como uma profetisa que recebeu visões divinas que foram transcritas em mais de 5.000 artigos e 40 livros. Seus escritos abordaram uma ampla gama de temas, incluindo a natureza do pecado, a salvação, o estado dos mortos, a volta de Cristo e a importância do descanso no sábado. Contudo, um ponto central de sua mensagem foi sempre a importância de viver uma vida de santidade e obediência a Deus, buscando sempre a renovação espiritual e a preparação para a segunda vinda de Cristo. No entanto, como toda pessoa que se destaca em um movimento religioso, ela também enfrentou resistência. Muitos dos seus ensinamentos e visões eram desconfortáveis para aqueles que já estavam no poder dentro da igreja e principalmente fora dela. Neste contexto, Ellen White não apenas enfrentou resistência de outras vertentes religiosas, mas também a oposição de líderes e grupos dentro de seu próprio movimento. O que se tornou um ponto de destaque nessa resistência foi a maneira como os poderosos tentaram silenciar a mensagem de Ellen White. Este roteiro busca examinar como isso ocorreu, os desafios que ela enfrentou e a relevância de sua autoridade como profetisa. Ellen White, com sua autoridade espiritual, tornou-se alvo de críticas de líderes religiosos, não apenas por suas revelações proféticas, mas também por sua postura em relação a questões sociais e espirituais que desafiavam a convenção e o status quo. Essa oposição, seja por rivalidades internas ou pressões externas, fez com que sua mensagem fosse muitas vezes silenciada ou distorcida. Este fato levanta uma questão importante: o que estava em jogo ao tentar silenciar uma figura como Ellen White? E mais importante ainda, o que ela tinha a dizer que era tão ameaçador para esses poderes? Para entender completamente os desafios que Ellen White enfrentou, é fundamental considerar o contexto religioso e social em que ela viveu. O século XIX foi um período de intenso fermento religioso nos Estados Unidos, conhecido como o Segundo Grande Despertar. Durante este período, muitas denominações estavam sendo fundadas ou reformuladas, e o Adventismo não foi uma exceção. Ellen White surgiu em um momento de grande agitação teológica, onde os movimentos religiosos estavam se entrelaçando com os avanços científicos, tecnológicos e políticos da época. No campo religioso, o Adventismo surgiu como uma resposta ao movimento milenarista, que acreditava que o fim do mundo estava próximo. Os adventistas, liderados por figuras como William Miller, acreditavam que a segunda vinda de Cristo era iminente. No entanto, quando a previsão do retorno de Cristo em 1844 não se concretizou, o movimento passou por uma grande crise. Muitos dos seguidores de Miller se afastaram, enquanto outros, como James White e Joseph Bates, se uniram a Ellen White e fundaram a Igreja Adventista do Sétimo Dia. O contexto social era igualmente importante. O século XIX foi marcado por uma crescente conscientização social, onde questões como a abolição da escravatura, os direitos das mulheres e a reforma da educação estavam em pauta. Ellen White, embora com suas raízes profundamente teológicas, não estava alheia às questões sociais e culturais da sua época. Ela se posicionou a favor de uma vida saudável, defendendo a alimentação vegetariana, o descanso adequado e a prática de atividades físicas. Ela também teve uma postura firme em relação à educação,
e ao papel das mulheres na igreja e na sociedade. Porém, em muitos momentos, essas posturas desafiadoras à norma vigente não foram bem recebidas, especialmente pelos poderosos. Sua crítica ao materialismo, sua ênfase em uma vida simples e sua condenação à exploração religiosa fizeram com que ela fosse vista como uma figura disruptiva e, em alguns casos, perigosa. Muitos líderes religiosos viam suas visões como uma ameaça às estruturas tradicionais de poder e, em alguns momentos, tentaram desacreditar ou minimizar suas mensagens. Ellen White era uma defensora incansável de sua visão sobre a santidade da vida e o cumprimento dos mandamentos de Deus, especialmente o quarto mandamento, que estabelecia a guarda do sábado. Ela acreditava que a observância do sábado não era apenas um ato de obediência, mas uma demonstração de fé na promessa de Deus para com seu povo. Essa visão, em um mundo onde muitas denominações cristãs já haviam abandonado a observância do sábado, foi um desafio direto à autoridade da igreja estabelecida. Sua teologia não era apenas sobre questões doutrinárias, ela se refletia em cada aspecto da vida dos fiéis. Além disso, Ellen White teve uma forte oposição por causa de suas visões proféticas, que para muitos eram uma ameaça ao sistema religioso tradicional. Ao afirmar que suas visões eram inspiradas diretamente por Deus, ela estava se colocando em uma posição única dentro da Igreja Adventista e em relação ao mundo cristão. Essa autoridade não era facilmente aceita, especialmente por aqueles que viam a Igreja como uma instituição que deveria se manter rígida e disciplinada, sem a interferência de visões ou profecias individuais. Havia também um elemento político por trás dessa resistência. O Adventismo emergiu em um momento de grande divisão e competição religiosa nos Estados Unidos. Vários grupos estavam disputando por adeptos, e Ellen White foi uma voz radicalmente nova dentro desse ambiente. Seus ensinamentos sobre saúde, educação e espiritualidade eram inovadores e frequentemente desafiavam os ensinos convencionais das igrejas de sua época. A autoridade dela não se limitava às questões espirituais, mas se expandia para áreas práticas da vida cotidiana, o que gerava tanto admiração quanto resistência. Os poderosos da época não estavam dispostos a aceitar alguém que se erguesse com tal autoridade sem a validação oficial de uma hierarquia religiosa estabelecida. Isso fez com que muitos de seus adversários tentassem desacreditar suas mensagens, fazendo campanhas contra ela ou minimizando suas visões proféticas. A resistência a Ellen White não se limitou apenas a críticas teológicas. O movimento adventista passou por uma fase turbulenta em que alguns de seus líderes questionaram a legitimidade das visões dela. Apesar de ser uma das fundadoras do movimento, Ellen enfrentou divisões internas, com membros de destaque dentro da igreja tentando desafiar sua autoridade. Alguns questionavam a inspiração divina por trás de suas visões, o que levou a um período de tensão e disputas internas. Em determinado momento, houve até tentativas de criar uma teologia mais centrada na Bíblia, sem o envolvimento de uma autoridade profética que fosse vista como uma figura isolada. Isso causou divisões profundas dentro da Igreja Adventista, mas Ellen White não se curvou à pressão. Ela manteve sua posição, reafirmando que suas mensagens eram divinamente inspiradas e não poderiam ser desconsideradas. Contudo, essa oposição à sua autoridade resultou em uma tentativa deliberada de minimizar sua influência sobre o movimento adventista e de silenciar sua voz. O impacto dessa tentativa de silenciamento de Ellen White foi profundo, tanto dentro da Igreja Adventista quanto na sociedade em geral. Enquanto sua mensagem foi distorcida e minimizada por certos grupos, sua influência persistiu. A Igreja Adventista, com o passar dos anos, consolidou as doutrinas estabelecidas por Ellen White.
mas a resistência a ela permaneceu um elemento importante da história interna do movimento. Apesar das tentativas de silenciamento, a mensagem de Ellen White perdurou e, de certa forma, encontrou novos caminhos para ser disseminada. O legado dela, ainda que desafiado, permaneceu como uma fonte de inspiração para milhões de pessoas. E sua autoridade profética continuou a ser reconhecida, especialmente entre os adventistas. Ellen G. White, em sua jornada como profetisa e líder espiritual, enfrentou uma oposição significativa tanto dentro quanto fora da Igreja Adventista. Sua mensagem desafiadora e sua autoridade espiritual, muitas vezes questionada, ainda assim moldaram e continuam a moldar a fé de milhões. O legado de Ellen White vai muito além das divisões que tentou enfrentar. Ela foi e continua a ser uma voz profética em um mundo que precisa de liderança espiritual e de valores eternos. Sua mensagem não foi silenciada completamente, e sua autoridade continua a ser reconhecida. Mesmo depois de mais de um século desde a sua morte, o impacto de Ellen G. White nas questões espirituais, sociais e de saúde ainda ressoa. Ao longo dos anos, os poderosos podem ter tentado minimizar sua influência, mas sua voz continua firme, um testemunho da resistência de uma mulher que, apesar das adversidades, permaneceu fiel à sua missão divina.